nesse vídeo nós vamos aprender aqui como utilizar os itens de custo unitário dentro do módulo de engenharia. Então, acessando o sistema Cienge aqui no módulo de engenharia, o primeiro item que já nós temos é são os custos unitários. E o custo unitário ele se divide basicamente aqui em insumos e serviços. Então, vamos diferenciar. Os serviços, vamos pegar um exemplo, execução de pintura. A pintura ela pode ser medida por metro quadrado. Então, um serviço chamado execução de pintura, ele tem quais serviços, quais insumos, o serviço de pintura tem quais insumos na sua composição. Então, para eu fazer um serviço de pintura, eu preciso de um insumo chamado tinta, um insumo chamado pincel, um insumo chamado até pintor. Não é? Então, esses insumos que nós cadastramos, eles vão depois compor um serviço. Então, vou clicar aqui no insumo e cadastro. E vou clicar aqui na direita, olha, no botão novo. Eu vou cadastrar aqui uma tinta. Tinta na descrição, sinônimo. Depende aí da sua situação. A unidade de medida da tinta pode ser lata, pode ser por litro. É interessante que se cadastre, essa é a primeira dica, a menor unidade de medida de um insumo. Sempre que você estiver cadastrando um insumo, cadastra pela menor unidade de medida. Que daí independe de você comprar uma lata de 3,6 ou uma lata de 18, sempre vai ser litros. Então, ao invés de cadastrar lata, cadastra a menor unidade de medida. Aqui no nosso caso é litro. O meu grupo de insumo ele é pintura. Se não tiver, tem aqui pintura no grupo de insumos. Você cadastra o grupo de insumos aqui, ó, na esquerda, no menu, é só você cadastrar. E a conta financeira deve de ter aqui pintura, vamos ver. Pintura também, e como você cadastra conta financeira, você tem que vir no módulo de apoio e vai estar aqui plano financeiro, tá ok? Aí você cadastra todas as contas que você quiser. Aqui um detalhe interessante, tempo de entrega. Às vezes você faz um planejamento e aí esse material, esse insumo, ele demora 10 dias para chegar. Então é importante você colocar aqui, olha, 10 dias, é a segunda dica que eu dou, porque se você preencher todos os campos depois do módulo de engenharia corretamente, vai aparecer para o comprador da empresa, fala, olha, eu preciso já comprar a tinta, porque ela leva 10 dias para chegar. Então no seu planejamento de insumos já vai aparece no fluxo de caixa. Enfim, é importante o tempo de entrega estimado. Aqui, só para o nosso exemplo, eu vou colocar tinta X. E vou para frente aqui, vou salvar. Então, coloquei a tinta X. Você pode preencher aqui o preço dessa tinta. Se você já tiver o preço, né, você pode colocar o preço básico dela, custa aqui R$20. Aliás, que aqui é o preço por litro. Ele ficou como lata aqui. Vamos voltar aqui no cadastro, porque era para pegar por litro. Aqui ficou lata, ó, litro. Vou salvar de novo. Então aqui no preço é só acrescentar, vocês viram, simples, né? É só colocar o preço por litro. Um litro custa R$3. Salva. Se tiver marca, Sherwin-Williams, Coral, você vai inserir aqui, é só adicionar nesse botão. Se tiver algum detalhe também a tinta, eu quero que seja, não sei, um tom, uma cor específica, algum detalhe, você pode acrescentar também, é só adicionar. Código de barras. Caso a sua empresa já compre por código de barras, também é só adicionar o código de barras aqui. Né? Já tem tabelas, vem pronta essas tabelas. E aí,
a parte de utilização, ela vai dizer o seguinte: em qual serviço essa tinta já está na composição. Então, retomando aquele raciocínio, se já tiver algum serviço que essa tinta já faça parte da composição, ele vai aparecer aqui. O cronograma de desembolso, conforme eu tinha falado no início, vai estar por aqui, ó. O desembolso, insumo, ele não é uma característica de serviço. E o intervalo de entregas nós já preenchemos lá no início, então aqui não é necessário preencher nenhuma informação. Unidade de movimento. Isso é muito interessante, porque olha, tem até uma colinha aqui embaixo que eu uso muito. Fator de conversão. A quantidade da unidade de medida equivalente a uma unidade de movimento. Então eu posso ter aqui uma lata, vou tirar essa lata daqui. Ela é a padrão, né? Vou salvar. Vamos colocar aqui, ó. Vou adicionar 18 litros. Então 18 litros corresponde a quantos litros? E aí você vai colocar aqui 18. Porque daí sempre que você comprar lá no módulo suprimentos, toda vez que o comprador comprar, vai aparecer por litro. Se ele quiser comprar por 18 litros, daí ele vai colocar uma lata de 18 litros. Corresponde a quantos? A 18 litros. Então, essa é a questão do fator de conversão. Tá certo? Vou salvar aqui. E aí, sempre que a gente faz uma edição, é importante a gente atualizar na obra, que é esse item aqui, olha, atualizações na obra. Antes, eu vou passar aqui. Se você colocar alguma informação aqui em observações, ela vai sair no pedido de compra que você vai mandar para o seu fornecedor, tanto na cotação como no pedido. Então, tem alguma observação? Olha, eu gostaria de receber em pallet, o horário de recebimento é só no período da manhã. Então, você adiciona uma observação que vai no pedido de compra, né, para que o seu fornecedor possa atender essa sua observação. A gente falar de estoque é uma das partes mais interessantes, que a gente fala aqui de quantidade mínima e máxima. Então, qual é o mínimo que eu tenho que ter para evitar parar a minha produção? Poxa, tenho que ter no mínimo 5, o máximo podemos ter 15 latas, por exemplo. E aí você clica aqui em salvar. Então, de que forma que se gerencia essa informação no módulo de suprimentos? Estoque, você vai tirar um relatório, tem aqui posição atual de estoque. Então, ele vai estar zerado. A cada compra que você fizer, a cada nota fiscal que você cadastrar, o insumo, tinta, ele vai entrando no estoque. Então, você vai vendo a posição atual do estoque, que vem dessa, a origem é aqui, a quantidade mínima e a quantidade máxima. Tá certo? Anexo, se precisar preencher, anexar uma fotografia, uma imagem dessa tinta. E a gente finaliza aqui a atualização na obra. Bem, eu preciso atualizar numa obra que eu estiver trabalhando, você vai escolher aqui a obra, ou você vai incluir, se for um insumo novo, ou se você só estiver fazendo uma atualização, você vai clicar aqui, vai escolher a obra e vai fazer a atualização. Então, eu cadastrei o insumo, tá? Dessa forma que nós cadastramos insumos. Eu vou vir aqui e vou cadastrar agora um serviço para utilizar esse insumo. Então, vou clicar aqui em Serviço Cadastro, Novo. A tabela, tem que ver qual tabela sua empresa usa, o Cienge já oferece um tipo de tabela. E o tipo de obra também você que cadastra de acordo com a sua empresa. E aí eu vou colocar aqui uma descrição. Execução de pintura. Um detalhe interessante assim, sempre que aparecer um item e gerar dúvida, você pode consultar aqui em cima, olha, onde tem a lupa, né, na funcionalidade.
ou também aqui nesse ponto de interrogação de ajuda. Então, poxa, onde que eu cadastro tipo de obra? A ajuda, inclusive, vai explicar para você o que é, como cadastrar, o que cadastra. Então, tanto a ajuda como aqui na funcionalidade, você consegue obter informações. Eu coloquei aqui a execução da pintura, vou colocar a unidade de medida metro quadrado e o grupo de serviço pintura. Tá? Você vê que tem aqui o grupo de serviço, se precisar cadastrar. E aí eu coloco aqui o preço, o tipo é composto. Vou salvar. Opa, o grupo de serviço não apareceu ainda? Vamos ver aqui. Pintura. Deixa eu procurar na lupa aqui. Vamos ver aqui, ó. Pintura. Pinturas diversas. Vamos pegar esse. Tá aqui. Se que você quiser considerar BDI, é uma informação que a gente vai ver mais para frente na parte de composição de orçamento. Mas se quiser colocar algum BDI já, é possível também já inserir aqui. Vou clicar aqui em salvar. E aí eu vou partir para a composição. Aqui embaixo eu vou colocar o insumo. Qual é o insumo? É aquela minha tinta que eu acabei de cadastrar. E aí ele vai procurar todas as tintas que nós temos cadastradas. Eu já vou procurar, fui na última aqui, é a minha tinta X. Vou selecionar. Ele pergunta, quantos litros eu preciso por metro quadrado? Poxa, eu preciso de 1 litro por metro quadrado, no nosso exemplo. Eu vou clicar aqui em inserir. Então, ele já veio aqui. Eu vou colocar também aqui o pintor. Ele já estava cadastrado, mas é só para a gente saber montar a nossa composição do serviço. O pintor é por hora, tá vendo? Então, quantas horas o pintor leva para pintar 1 metro quadrado? Poxa vida, 1 hora. Você vê que o pintor estava sem um preço unitário. Quanto custa a hora do pintor? Poxa, R$20 1 hora. Vou inserir. Qual outro item que nós podemos ter no item pintura? Eu vou inserir aqui, por exemplo, um solvente. Opa, deu uma caída na rede aqui. Vamos de novo. Solvente para tinta, ele é por litro também. Quantidade. Para 1 metro quadrado eu preciso de meio litro. E aí o preço, custa ali R$3. O litro, não é a lata, tá gente? É um litro. Vou inserir aqui também na minha composição. E uma última dica que eu daria é a seguinte. Você precisa de um rolo, por exemplo, um pincel por unidade. E aí você vai ter um entendimento de que quantas unidades de pincel você precisa por metro quadrado. Se você colocar que precisa de um pincel por metro quadrado, se o seu serviço tiver 100 metros quadrados, o Cienge vai pedir para você comprar 100 pincéis. Então, apenas para que esteja na composição e você não esqueça de comprar, tanto ferramenta como equipamento, existe uma sugestão de deixar ou zerado, ou você colocar uma quantidade que você vai acabar fazendo uma conta para chegar num número. Falar, olha, vai dar 100 metros quadrados, vou colocar 0,01. E aí você põe um preço só para não ficar sem aparecer na sua composição. Você também vai precisar fazer uma conta para entender quanto que vai representar. Aqui, se eu colocar 100 metros quadrados, vai me mandar comprar um pincel. E aí você põe o preço dividido por 100 também. E vou inserir. Enfim, é importante não colocar um número aqui de um pincel, porque senão o seu orçamento vai ficar errado depois.
E dessa forma eu vou salvar. E o Cienge já oferece para a gente aqui o custo por metro quadrado. Bem, para pintar 1 metro quadrado, olha aqui, ó, fica R$ 24,50. Então eu terminei aqui de fazer o cadastro dos meus insumos e serviços. Por último, não posso esquecer de atualizar na obra, tá? Então você vem aqui, clica em atualização na obra e insere esse serviço na obra que você vai estar montando aí o seu orçamento, tá certo? Então, esse vídeo nós falamos aqui do custo unitário, insumos e serviços. Obrigado e até o próximo vídeo.